gente traz um abraço bem forte da Bahia. Nós temos aqui 3 igrejas representadas, a Comunidade Batista Aliança com Deus, eu e a pastora Josiane, a Igreja Batista El Shaddai, pastor Vadilei, pastora Sueli, e a Igreja Batista Amaralina, em Salvador, ali com os nossos irmãos Ângelo, Silvano e Rui Joelma. Trazemos um abraço forte para essa igreja, amém? Sintam-se abençoados. Estamos felizes, irmãos, de ter conhecido Magalhães. A gente tinha um Magalhães lá da Bahia e a gente percebe que esse nome não tem nada a ver com o histórico. Esse Magalhães daqui é muito bom, ele ficou servindo a gente aí durante essa semana e a gente quer dizer muito obrigado, viu, Magalhães? Você foi um instrumento de Deus e a Bíblia diz que semear é opcional, mas a colheita é obrigatória, viu? Deus abençoe. Abra sua Bíblia, querido, Gênesis 13. Vou trazer uma palavra de ampliação, uma palavra que você já conhece, uma palavra devocional, muito tranquila, para depois o pastor não reclamar com Magalhães. Gênesis 13, 14, se você tem uma Bíblia, aproxime-a de quem não tem. Se você não trouxe seu óculos, eu vou ler para você. Amado, eu queria pedir só uma coisa, um pouquinho de água. É porque na Bahia a gente não tem esse frio que tem aqui. Aqui parece que resseca tudo, né? Gênesis 13, versículos 14 e 15 apenas. Você pode aproximar a sua Bíblia. Quantos acharam, digam amém. Amém? Então tem pouca gente que achou. Gênesis? Ah, você já jogou ali, né? Você é esperto, né? Gênesis 13, 14 e 15 diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se eu quisesse dar um título hoje a essa mensagem, eu diria assim: o Deus que te dá a visão, Ele te dá a provisão. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: Deus que te deu a visão, Ele mesmo vai te dar a provisão. Queridos, nós estamos falando de Abraão. E Deus chama Abraão e diz assim: olha, veja, não é ore, não é se ajoelhe, não é clame, eu quero que você veja. Porque tudo que você vê, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, eu vou dar a você e eu vou dar a sua descendência. Deus está nos dizendo, irmão, que nós precisamos ver alguma coisa, que nós precisamos ter perspectivas. Nós estamos na metade do ano. E o que é que você viu para este ano 2015? O que é que você planejou com perspectiva para conquistar neste ano 2015? Nós estamos na metade do ano. O que é que o Espírito do Senhor, com o seu Espírito, disse que você conquistaria, ou te deu uma visão que quando você vê com os olhos fechados, com os olhos da fé, é muito maior do que aquilo que você vê com os olhos abertos. O que é que você vê para a sua vida no âmbito profissional? O que é que você está vendo para aquele filho que ainda não está do jeitinho que você quer, que ainda está aqui ou ali errando? Qual o projeto, a sua perspectiva para a sua vida espiritual, para o seu ministério, para aquilo que Deus te deu como vocação? Deus está dizendo que você precisa ver. Abraão sai de Bexeba com uma caminhada de 3 dias e ele vai levantar seu último altar. Desde que ele sai de Ur dos Caldeus, ele levanta 7 altares. Sempre que Abraão tinha uma necessidade, ele levantava um altar para o Senhor. E ele vai levantar o seu último altar, que é no Monte Moriá, quando ele vai entregar Isaac. E a Bíblia diz em Gênesis 22 que de longe Abraão viu. Irmãos, quando Abraão viu o lugar do sacrifício, pelo outro lado, Deus estava providenciando o cordeiro para o sacrifício. Porque quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão. O que é que você tem enxergado? A gente lembra de Gideão, né? O povo passou 7 anos sendo opresso, perseguido pelos midianitas. E a Bíblia diz que no versículo 6 de Juízes, Deus chama Gideão e diz assim: pega o segundo boi,
o boi de 7 anos e sacrifica, porque nessa noite eu vou entregar os midianitas na mão de Israel. Irmãos, o povo começa a orar no primeiro dia da opressão, no primeiro dia da tribulação, no primeiro dia da perseguição, e naquele mesmo dia o boi que abriria os céus de Israel já havia nascido. 7 anos depois é só sacrificar o boi que a provisão de Deus vai acontecer. Tudo aquilo que Deus te prometeu, irmão, tudo aquilo que Deus te disse, Ele já providenciou fazer, porque quando Deus fala, Ele cria, Ele faz. Deus não te promete alguma coisa e fica no trono, de braços cruzados. Não, quando Ele te prometeu alguma coisa, Ele já começou a providenciar, a prover todos os recursos, amém? O que é que você tem visto? Ai, pastor, mas eu estou no deserto. Ah, pastor, porque você não sabe a minha vida. Tem irmão que parece que nunca sabe o deserto, né? A gente pergunta, e aí, irmão, como é que está? Ai, estou no deserto. Estou na prova. Engraçado, quando a gente lê a vida de Jacó, a gente percebe que no deserto, Jacó teve uma visão. No deserto, fugindo do irmão, cheio de problemas familiares, sem nada, nenhuma provisão, indo para uma terra do tio que ele nem sabia o que é que ia acontecer, mas ele tem uma visão. E a Bíblia diz que ele vê que anjos subiam e desciam. Engraçado, irmãos, apesar dos anjos serem seres celestes e estarem no céu, a Bíblia diz que os anjos estavam aqui, subindo e descendo, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor. O anjo do Senhor está aqui no seu lado. Está lá no céu somente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem anjo perto de você, tem anjo guardando a tua família. Engraçado que Jacó diz assim: Deus estava aqui, eu não sabia. Deus estava perto de mim, eu não tinha nem noção disso. Mas engraçado que Jacó faz um negócio que é o que a gente não deve fazer. Jacó tem a visão, Jacó tem toda a perspectiva do que Deus vai fazer, e ele diz assim: se Deus me fizer prosperar e fizer tudo quanto disse aí nessa visão, aí eu vou voltar nesse altar e vou entregar a ele o dízimo. Ô querido, altar é um lugar que não pode estar vazio. Altar é lugar que tem que estar com sacrifício, com entrega. Jacó leva 20 anos, 6 meses, quase 21 anos, para voltar para o mesmo lugar, para entregar ao Senhor. Querido, quando Deus fizer uma promessa para você, quando Deus te falar do seu futuro, você já está na folha de pagamento de Deus. Corre, se apressa e entrega a tua oferta, porque os propósitos de Deus já vão se cumprir na tua vida. Aleluia. Nada de descrença, corre. Deus já te falou do teu futuro, corre e faz a sua entrega. Corre e já agradece, porque Deus já preparou tudo. O Deus que te dá a visão é o Deus que te dá a provisão. Irmão, Deus é o patrocinador da visão que Ele deu para você. Quando Moisés passa 40 dias em jejum, e quando a gente fala do jejum de Moisés é complicado, porque são 40 dias sem comer e sem beber. E ele recebe de Deus os 613 preceitos, os mandamentos, tudo, e ele desce. Quando ele desce, ele encontra aqui o povo adorando a um bezerro. E a gente sabe que é um bezerro de ouro, mas na verdade o povo está adorando a um dos 10 principados que havia no Egito, chamado de Boi-Apis. A gente nunca pergunta assim: por que foram 10 pragas? É porque Deus gosta do número 10, é? Por que não foram 12, 7, 3, 50 mil pragas logo para arrebentar com o Egito, né? Por que foram 10 pragas, irmão, do Egito? Porque haviam 10 principados no Egito que Deus precisava envergonhar, que Deus precisava colocar no chão e pisar e dizer: esses deuses aos quais vocês acham que fazem alguma coisa, não faz nada, são deuses que não servem para nada. Por isso que as pragas foram 10. Mas havia um Deus especial chamado Boi-Apis, que era adorado no Egito, que era o Deus da modernidade. E o povo de Israel adora a modernidade, né? A gente gosta de tecnologia, a gente gosta de WhatsApp, de Facebook, de tudo que é high-tech, a gente gosta disso. E aí Moisés sobe para pegar todos os preceitos. Quando Moisés desce, está lá o povo adorando o Boi-Apis, porque o povo disse assim: nosso líder está meio velho, está meio sem ideias novas. Então, orando,
vamos aqui trazer aquele Deus do Egito, que fazia com que o povo fosse tão sábio, que fazia com que o povo fosse tão inteligente. Vamos trazer para a gente, vamos montar aqui um bezerro de ouro na representação do boi Ápis. E Moisés desce, quebra tudo e volta de novo. E quando ele volta, irmão, ele faz um culto pela segunda vez. E a Bíblia diz que todo projeto, toda visão que Moisés recebeu, num só culto, numa só noite, ele recebe tanta oferta que ele tem que mandar parar. Para de oferta que a gente não tem mais onde colocar. Porque o Deus que te dá visão para alguma coisa, ele vai patrocinar a sua visão. Não importa quais circunstâncias, quais dificuldades, quais limitações. Às vezes a gente olha, irmão, e a nossa visão é tão grande. A nossa visão familiar é tão grande, e a gente olha para um lado para o outro, e a gente não vê alguma coisa acontecendo. Pelo contrário, a esposa continua problemática, o marido continua indelicado, os filhos continuam rebeldes. A gente olha para o ministério, às vezes não vê o crescimento, não vê as pessoas chegando, mas Deus nos deu a visão das ações, e você fica, meu Deus, o Deus que te deu essa visão, Ele vai patrocinar a visão na sua vida. Você pode dar um aplauso a Ele, em nome de Jesus? É o Deus do patrocínio. Qual é o problema, irmão? O problema é que às vezes a gente duvida. Querido, tudo que você precisa está aí dentro de você. Tudo que você precisa para prosperar, para alcançar a visão de Deus, está dentro de você. A palavra que foi liberada por Deus, que está dentro de você, ela só precisa ser ativada. Porque Deus diz que Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Isso é um jogo de palavras que Deus faz com Jeremias, né? O que vês, profeta? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz assim como você vê a vara de amendoeira, eu velo pela minha palavra. São duas palavras parecidas, né? Choquete, chocade. Então, assim como você vê, profeta, a minha palavra, ela vai se cumprir. Tudo está aí dentro de você. As pessoas podem até tentar impedir você de ser alguma coisa, como na vida de Davi, impedindo Davi de ser soldado. Mas, querido, impedir na sua vida de você ser o que Deus quer que seja, nunca. Davi não foi soldado, mas ele foi o general e o rei daquela nação. Nunca vão impedir você de ser o que Deus planejou que você seja nessa vida. O que você precisa é acreditar. O que você precisa é se colocar como se você já estivesse dentro de um propósito de Deus e viver por conta disso. Mas a dúvida, irmão, ela tira a gente. A incerteza, ela tira a gente. Quando os 12 espias vão olhar a terra, olharam a mesma coisa, viram a mesma coisa. 12 príncipes. Não eram pessoas que estavam na rabada da sociedade, com limitações intelectuais ou da palavra de Deus. Não eram pessoas que sabiam da promessa. 12 príncipes. Engraçado, só 2 voltam com um relatório positivo. Quem são? Josué e Caleb. E os outros 10 príncipes, como se chamam? A gente não sabe. Os nomes estão na Bíblia. Mas sabe por que a gente não sabe? Porque não existe história, não existe memória para quem não tem fé, para quem duvida. Não existe, irmão, gravação para aquele que teve a visão de Deus, mas disse, quem sou eu? Não vai dar certo. Nós somos gafanhotos, como a gente vai conquistar tudo isso? Essa era a problemática de Israel no tempo de Elias. Elias chega para o povo e diz, olha, você sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos cocheando entre 2 pensamentos. E cochear, irmão, significa mancar, significa andar com dificuldade. Deus deu uma visão para você correr, Deus deu uma visão para você avançar, mas quando você duvida, você manca. Às vezes na igreja é assim, né? Deus dá uma visão ao pastor, um projeto, e tem sempre os engenheiros gospel para dizer, não, vamos recalcular. Não, vamos ver se esse projeto é de Deus mesmo. E aí começa uma contraproposta em cima daquilo de que Deus já havia dito e entregou ao pastor. Aí, querido, se a gente coxia, se a gente fica entre 2 pensamentos, a gente manca. E o contrário disso, irmão, é decidir. Napoleão Bonaparte disse assim, pense quanto for para decidir, mas quando decidir, haja.
e decidir cortar. Às vezes a gente tem hoje crentes que hoje dizem alguma coisa, pensam alguma coisa, fazem de uma forma, e amanhã ele pensa totalmente diferente, ele age totalmente diferente, ele não decide sua vida espiritual. Querido, não tem como a gente viver uma vida sem uma decisão. A gente vai mancar. Eu estou em dúvida se eu toco bateria ou se eu toco guitarra. Querido, fica na dúvida o quanto você quiser. Mas no dia que você decidir pela guitarra, corta a bateria. Não olha mais para a bateria. Não pesquisa mais sobre bateria. No dia que te disserem assim, vem cá, eu me lembro que você tocava bateria, você não me lembra. Porque aquilo eu cortei da minha vida. Tudo que o diabo quer é que você traga memórias passadas, de coisas que você decidiu cortar da tua vida, como pecado, como pessoas, como situações. Tudo que o diabo quer é que você traga tudo isso de novo para o presente e te cause dúvida. Querido, eu cortei. Você está hoje nessa igreja porque você cortou e está em outras. Você está hoje com essa mulher bonita, com esse homem bonito do teu lado, é porque você cortou os outros. Você está hoje numa vida santa porque você cortou uma vida passada de prostituição. Você não quer mais isso. Corte da tua vida. Quando Deus te fez, Deus puxou você da terra. E quando Ele te puxa da terra, o que vem? Pedras preciosas, minérios. Nós temos o poder de multiplicar semente, irmão, como ninguém. Aí você diz assim, tá pastor, mas a terra também tem lixo. A terra também tem coisa ruim. Que bom que você lembrou disso. Porque, irmão, quando a terra pega uma coisa ruim, ela tem o poder de transformar numa coisa boa. Sabe quando a ostra é ferida? Quando uma areiazinha entra dentro de uma ostra e que aquilo fere, dói, machuca, sabe o que ela faz? Ela transforma toda aquela tribulação numa pérola. Você pode pegar toda essa tribulação, todo esse deserto, todo esse problema pelo qual você está passando e se trancar no quarto, começar a tomar Rivotril ou alguma coisa para alergia, né? Você pode decidir o que você quiser. Agora, o que a terra está dizendo que você tem que fazer, produzir o lixo que você tem num petróleo, numa pedra preciosa. Porque tudo que o diabo pensa é que quanto mais tribulação, quanto mais problema, quanto mais dor, quanto mais dificuldade ele jogar em cima de você, você vai se arrefecer, você vai dar passos para trás, querido. Quanto mais situação ruim vem a gente vence, mais forte fica a palavra da promessa de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação pela qual passamos é para produzir um eterno peso de glória. Você pode dizer, irmão, do teu lado, essa tribulação vai produzir um eterno peso de glória. Se você tiver a fé, a convicção da visão que Deus deu a você, ninguém vai te segurar. Em Israel tem um prédio do Tesouro Nacional, alguns andares para cima e 3 andares muito especiais para baixo, que dizem que até uma bomba atômica não destruiria os andares para baixo. E aí todo mundo tem curiosidade, mas vem cá, o que é que guarda nesses andares para baixo? O primeiro andar guarda shekel, guarda dólar, guarda ouro, guarda prata. Primeiro andar, muito seguro. O segundo andar, descendo mais seguro ainda, guarda documentos, tratados, contratos de Israel. E aí o pessoal, meu Deus, o que seria mais importante então guardado no último andar que nenhuma bomba atômica destrói? Eles guardam os manuscritos de Isaías. E todo mundo fica, que loucura, ele disse, não é não. Se tirarem o nosso ouro, o nosso dinheiro, se tirarem a nossa história, a nossa memória, a gente pode, com a palavra profética, construir tudo de novo. E é por isso que essa palavra é guardada do maior e do melhor lugar mais seguro. Você pode dar uma aplauso ao Senhor, porque é isso que você tem dentro de você. Uma palavra profética. Deus disse que você iria prosperar. Pedro sabia disso. Pedro sabia que o que estava dentro dele era muito forte.
Capítulo 3 de Atos diz que Pedro estava vindo à igreja, e quando ele chega à porta formosa, está lá o mendigo paralítico. E o paralítico olha para Pedro e diz assim: me dá dinheiro, me dá prata, me dá ouro. Pedro olha para o paralítico e diz assim: olha para mim. Irmão, uma dificuldade que a gente tem quando estamos mergulhados no problema é que a gente olha para baixo, a gente fica cabisbaixo, a gente fica triste. No máximo a gente consegue olhar na horizontal, procurar pessoas, procurar instituições, procurar alguém que tire a gente daquela dificuldade financeira, enfim. Mas a Bíblia diz que eu preciso elevar os meus olhos, elevar para os montes, para lugares bem altos, porque é de lá que vem o meu socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pedro disse: olha para cima. E Pedro diz àquele mendigo: eu não tenho prata nem ouro. Não tenho. Pedro sabia que aquilo ele não tinha, mas o que estava dentro dele era muito melhor, muito mais precioso do que prata e ouro. Queridos, você não precisa sofrer pelo que você não tem. Você não precisa dar o outro o que você não tem. Você não precisa ser para ninguém quem você não é. Pedro não olhou para ele e disse assim: poxa, ó vida, ó azar, não tenho dinheiro. Poxa, como é que eu não tenho dinheiro para dar a você? Pedro não sofreu. William Shakespeare disse assim: nós sofremos muito pelo pouco que não temos e nos alegramos pouco pelo muito que possuímos. A gente fica sempre querendo, irmão, o que a gente não tem, e a gente se esquece de agradecer por aquilo que temos, por aquilo que Deus já nos deu, por aquilo que Deus já nos conquistou através de Jesus numa cruz. A gente não se alegra por isso. Tem uns 2 meses eu fui pregar no encontro de homens, tinha 70 homens. E o pastor disse assim: ó, bueno, vai ser tranquilo, tem 70 homens, é light. Eu ia pregar na igreja de Vanderlei à noite, em Camaçari. Ele disse: tá bom. Meu amigo, final da ministração, de 70 homens, tinha uns 35 endemoniados. Ô irmão, e homem endemoniado é ruim, né? Ele sem demônio já é triste, endemoniado dói. E aí só tinha eu, pastor, e mais os 3 obreiros. Mas se batesse o liquidificador, não dava uma não. E aí a gente, o jeito agora, você disse que era lá, você me chamou para um esparro desse aí. E aí começa, sai, pega daqui, estica de lá, vai-te embora. E tinha um irmão, que desde o início da administração, já havia 20 minutos, ele estava lá endemoniado e estava o obreiro na frente dele assim, ó. Sai! Sapateava e fazia expressões corporais. Daqui a pouco o pastor me chamou e disse assim: ô Bueno, vai ali, porque de sapateado, de grito, aquele demônio não vai sair não. Aí eu cheguei todo sem jeito, né, porque o irmão já estava ali ministrando, você fica meio. E ele disse: irmão, vim te ajudar aqui a orar, tal. Aí disse: ô pastor, ainda bem que você veio, porque eu não aguento mais não. Esse demônio não sai, esse demônio é pirracento. Ele disse: ô irmão, via de regra, todo demônio é pirracento. E eu disse: vamos lá, vamos nós dois juntos. Aí daqui a pouco Deus deu um rema na hora de que tinha um, não sei como é que chama aqui, na Bahia chama de bozó. E chama o quê? Quando faz um trabalho para o outro, é despacho? Quando faz um trabalho de macumba para o outro, você chama de quê? Oferenda? Ah, vocês são mais chiques. Lá chama bozó. Fizeram um bozó, um trabalho, negócio de sangue de galinha, cabeça de... Fizeram um trabalho, e Deus mostrou na hora. Aí ele disse: vai lá, pega esse trabalho, desfaz. E aí, pronto, o demônio foi embora. Rapaz, esse rapaz ficou me olhando com aquele óleo de pititinga, né? Vocês já viram o óleo da pititinga? Ah, depois o pastor Magalhães conta o tamanho do peixe, ele sabe essas coisas. Ficou me olhando assim com aquele olho grande. Aí o irmão colou em mim, foi almoçar comigo, e eu assim, já meio desconfortante aquele negócio. Daqui a pouco o irmão fez assim: pastor, eu tenho um convite para te fazer. Eu disse: que for? Vamos no inferno?
Irmão, na hora a gente tem um surto católico. Eu disse, falei, minha Nossa Senhora. Eu tive um surto católico. Eu disse, irmão, que negócio é esse? Você está me chamando? Não, pastor, deixa eu te explicar. Eu vi o Senhor se movimentando. Eu vi o Espírito Santo através do Senhor ali. O Senhor tem habilitação para ir no inferno. Ó, Rebeca Brau foi no inferno, o Senhor sabia? Eu disse, mano, eu tenho um cara de Rebeca Brau. Não, pastor, tu tem habilitação para ir no inferno. Eu vi um movimento de libertação na tua vida. Eu disse, querido, minha habilitação é B. Nem para dirigir onde caminhão eu tenho. Não, querido, você está enganado. Eu não sou quem você está pensando que eu sou. E eu não tenho a unção que você está pensando que eu tenho. O que eu tenho eu já dei. Por que você não me chama para ir para o céu? Vou dar um passeio nas ruas de ouro. Irmão, você me chamar para ir no inferno. Mas pastor, o demônio ali, o senhor estava com todo o controle. Eu disse, maluco, aquilo era bolambinho. Aquilo era chucaveira, um espírito de escravo, é um demônio escravo. Irmão, tu acha que você vai encontrar no inferno quem? Eu disse assim, você já leu, não é nem no Evangelho, você já leu os 9 níveis do inferno, a Divina Comédia de Dante Alighieri? Você já leu? Você já leu a descrição que o cara faz dos 9 níveis? O cara não é nem crente. Você já viu o demônio que ele descreve guardando o 9º nível do inferno chamado Malacota? Tu é doido, irmão, o que é que eu quero lá? Vou não, vai tu. Chama a Rebeca Brau para ir com você. Porque eu não sou Rebeca Brau. Ela foi e voltou. Eu posso dar umas ingresilhas aí e ficar por lá. Você entendeu? O medo que... As pessoas, irmão, sempre vão querer, na visão que Deus te deu, que você seja o que você não é, ou que você tem o que você não tem, e você não precisa se envergonhar, você não precisa ficar cabisbaixo, porque você não tem aquilo que as pessoas querem que você tenha, porque Deus te deu algo aí, muito melhor, e está aí dentro de você. Aleluia! Ativa, vira essa chave. Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Eu não tenho prata nem ouro não, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aleluia. Glória a Deus. Levanta e anda. A vida ainda é para você não. Vou te mostrar o que você precisa fazer. A gente perde uma noção de quem somos e o que temos quando duvidamos, quando estamos longe, quando não percebemos que a visão foi Deus quem te deu. Não foi homem. Não foi um sistema religioso ou filosófico, foi Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil permanecer na visão. É por isso, irmão, que alguns chegam e outros não. É por isso que alguns conquistam e outros não. Às vezes recebemos as mesmas informações, famílias que são os mesmos pais, que comem o mesmo feijão. Alguns conseguem despontar, alguns conseguem ter um emprego digno e outros ficam sempre ali. O porquê, irmão, disso? Se for o mesmo feijão, se for a mesma cinturada, se for os mesmos pais, é porque, irmão, dependendo de como você pensa, age, se comporta, você vai ter resultado positivo ou resultado negativo. Querido, o moço de Eliseu recebeu o dobro da unção de Elias, pela visão que ele teve, pelo comportamento que ele teve. Mas o moço de Eliseu recebeu o dobro da lepra. É uma questão de decisão, é uma questão de foco. Por isso que Jesus, enquanto aqui na terra, perguntava assim: o que é que você quer que eu te faça? Uma pergunta meio que esdrúxula, né? O cara está ali, paralítico, esperando a água movimentar com onde? Para ser curado. Chega alguém, você quer que eu faça o quê? Eu, meu irmão, eu vim na padaria comprar pão, né? Essa pergunta. Mas não. É porque Jesus queria saber para onde seus olhos estão voltados.
Irmão, você pode querer uma coisa, você pode ter visão de uma coisa, e seus olhos estão no foco de outra totalmente diferente. Desfocado. Jesus hoje quer saber o que você quer que Ele faça na tua vida. Abraão está subindo um monte, irmão. E no pé, ele diz assim aos servos e ao jumento: fica. Irmão, tem momento na sua caminhada que nem servo nem jumento vai poder caminhar com você. Porque jumento empaca, você está ligado, né? Jumento empaca, irmão, que não tem jeito de sair do lugar. Irmãos, tem pessoas que estão cercadas de outras pessoas, que não conquistam a bênção porque estão ligadas a jumentos espirituais que empacam. No próprio texto de Gênesis, a Bíblia diz assim: quando Abraão se apartou de Ló, aí Deus mostrou a ele e ele viu. Porque enquanto isso, ele não estava vendo nada. Irmão, tem pessoas que estão na nossa vida só para atrapalhar a conquista de Deus na nossa vida. Atrapalhar a nossa visão. Tem pessoas que chegam para a nossa vida só para atrasar o lado. E eu preciso identificar isso. Eu preciso dizer: não, Deus me deu uma visão. Eu não posso parar nessa missão. Eu não posso me deter porque pessoas que, por mais melhores, lindas e maravilhosas que elas sejam, elas não têm a mesma visão que eu tenho. Você precisa se apartar delas. Abraão disse logo: os servos ficam. Não dá para subir essa montanha comigo. Tem situações na sua vida, irmão, que você vai ver que as pessoas, foram embora. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por vales, que você vai ver que muita gente que te acompanhava não vai mais te acompanhar. Elas vão ficar. Elas mesmas vão dizer: não posso, a ladeira é muito íngreme, essa escalada é muito complicada, o vale é teu, a montanha é sua, sobe sozinho. Mas Deus sempre vai separar filhos, Deus sempre vai separar anjos, Deus sempre vai separar alguém especial que vai subir com você. Vai subir com você. E Abraão começa a subir, e Isaac também. A Bíblia diz, irmãos, que no meio da montanha, no meio, Isaac viu. Quando você tem a visão, Deus te dá a provisão. Vamos dizer juntos? Quando você tem a visão, Deus te dá a provisão. Isaac viu. E o que é que Isaac viu? A madeira. Isaac viu o fogo. Isaac viu algumas coisas. Talvez nessa história de vida cristã que você tenha visto algumas coisas. Deus, eu já vejo a minha casa nova, amém? Eu já vejo meu carro novo, eu já vejo minha família transformada, meu marido convertido, meus filhos adorando. Eu estou vendo um monte de coisa. Mas cadê? Cadê a possibilidade disso acontecer? Cadê a tua provisão? Era o que Isaac estava dizendo: eu estou vendo, pai, mas eu quero te perguntar, cadê a provisão? Porque eu estou vendo, mas a provisão não chegou. Quem é que o Senhor vai colocar para ser sacrificado? Quais as ferramentas? Quais os subsídios o Senhor vai me dar para que eu conquiste essa visão? Porque eu estou vendo. E Abraão olha para ele, irmão, como pai, como Deus olha para mim e você, que está vendo tanta coisa, e diz assim: Deus proverá. Sem titubear, sem inventar uma palavra bonita, sem inventar um discurso retórico. A única coisa que ele diz é no que ele acredita. Meu filho, se você está vendo, quando você vê, Deus vai prover, Deus proverá. É por isso que quando a gente ora, a gente diz assim: Jeová Jireh, porque Jeová Jireh quer dizer o quê? O que quer dizer Jeová Jireh? A gente acostumou a dizer que Jeová Jireh é Deus da provisão, mas a tradução de Jeová Jireh é o Deus que vê. Jireh é ver. Mas é porque vê e provê para Deus é a mesma coisa. O Deus da sua provisão é o mesmo Deus que vê. E quando você vê, Deus vai lhe prover.
que é que eu tenho enxergado, irmãos? Olha que nós estamos numa situação brasileira difícil. Nós estamos passando por um momento no Brasil socioeconômico, espiritual, político difícil. E a gente olha para um lado e para o outro e a gente não vê melhora. Pelo contrário, a gente vê que o projeto Ribanceira ele está cada vez mais progredindo. E a tendência natural nossa é olhar para essa situação e dizer assim, acabou. Aquela visão que Deus me deu foi mentira. Foi um 7-1. Quantas vezes, irmãos, o pastor está aqui, ou alguém está aqui, ele libera uma palavra profética. Deus vai te dar um carro, recebe. E você, no mundo do Espírito, numa fé, você pega a mão, abre, vê uma chave e segura. E o pastor diz, pensa no carro que tu quer. Qual carro que tu quer? Diz aí o nome do carro aqui. Diz aí, irmão, o nome do carro que você quer? Um quê? Santa Fé. Santa Fé é carro de crente. Eita, eu quero um Land Rover, eu quero uma Santa Fé. E você saiu daquele dia entendendo que Deus te deu aquilo no mundo da fé. Aí você chega lá fora e o diabo é assim, né, irmão? Quando ele não vê, ele manda o secretário, né? E o diabo diz assim, aí tá com a chave do carro aí, né? E você sai para lá, diabo, aqui a minha Land Rover, aqui minha Santa Fé. E ele diz assim, tá bom, eu estou acreditando. Agora me diz aí uma coisa, quanto é que custa uma Santa Fé? Quanto é que está uma Santa Fé? 150 mil? Mais ou menos? 150 mil, uma bagatela de 150 mil. E aí você, diabo, minha Santa Fé está aqui, é 150 mil. Aí o diabo faz assim, você ganha quanto? Aí você começa a refletir, né? Eu ganho 1.000, mas meu carro está aqui. Aí o diabo diz, você ganha 1.000, né? Que legal, você vai ter o carro. Agora vem cá, você ganha 1.000, mas você gasta quanto? De água, de luz, de telefone. Eu gasto 100, diabo. Sobrou lá para você. Aí o diabo, legal. E a casa que tu paga é quanto? É mais 500. Sobrou 400. Mas o carro está aqui, diabo. O diabo diz, mas e a alimentação você compra aí? Vai mais 250. Vão sobrar 150. Sim, mas vem cá, crente, não vai dar dízimo não, é? Porque o diabo tem esse lance, né? Aí eu vou dar o dízimo pro diabo. Você sabe que eu dou mais 100. Sobrou quanto, irmão? 50. Para uma Land Rover de 150 mil, só falta pagar de 149 mil em tração. Aí o diabo diz, vem cá. De 50 em 50, você vai comprar a sua Santa Fé quanto tempo? É uma conta matemática, irmão. E aí você olha para um lado e para o outro, depois de todo esse discurso filosófico com Satanás, você diz assim, rapaz, aquele pastor vagabundo da Bahia me enganou. Eu saí com a Santa Fé da igreja. Mas que fé? Não tem carro nenhum. Não tenho carro nenhum. E com 50 conto eu vou comprar o quê? Eu estava na igreja, irmão, interior da Bahia, semiárido. Pastor pregando, de repente o pastor lançou uma palavra profética do carro, o cara é meu. Ele sentiu no coração que o carro era dele. Abriu a Bíblia na hora, caiu naquele texto, e de comprar sem dinheiro, ó, é de Deus. Aí ele disse, é meu. Terminou o culto, ele me procurou e disse assim, pastor Bueno, aquela palavra foi para mim. Eu disse, amém, irmão. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Mas pastor, eu ganho um salário mínimo, meu carro que eu quis custa 30 mil, como é que eu vou ter esse carro? Eu disse, irmão, o carro é teu, tu que vai comprar, você está me perguntando como é que vai ser isso? Eu não sei. Irmão, nós não terminamos de falar, chegou um rapaz e disse assim, pastor, o senhor me dá licença? Dou. Deus me incomodou para dar uma oferta a esse irmão de 50 reais. Irmão, eu fiquei numa euforia. Eu disse, vai, dá logo antes que você perca esse ensaio. Aí ele recebeu os 50, mas ele não entendeu, irmão. Ele disse assim, pastor, recebi uma oferta de 50 reais, não entendi Deus. Meu carro custa 30 mil, o que é que eu faço com 50? Porque
Querido, tu tinha quanto pro teu carro? Nada. Tu tem quanto agora? 50. Você só pensa pelo lado negativo. Deus começou a providenciar o seu carro. Agora só faltam 49.950 reais. Querido, a gente precisa exercitar a fé do jeitinho que a Bíblia diz. Se você tiver fé do tamanhozinho do grão da mostarda, você vai dizer para o monte: sai daqui, vai para lá, e ele vai. Alguns sinais que acontecem na nossa vida passam batido, imperceptível, de que Deus está dando sementinhas da visão que Ele entende que vai acontecer na tua vida. E você está dizendo: Deus, eu quero, é uma plantação inteira. Querido, começa com a semente, planta essa semente. Aleluia. Porque a fé, como o grão de mostarda, não é simplesmente do tamanho, é como. Semente só serve se você plantar. Semente guardada no potinho como ponto de contato não significa nada. Mas quando você planta uma semente, ela pode se transformar numa floresta densa, uma árvore frutífera enorme. A gente viu agora em Itaipu que os funcionários que se aposentam, eles plantam uma árvore com os nomes, né? E tem lá árvores grandes que talvez alguns deles nem saibam que está daquele tamanho, fruto de uma sementinha que um dia ele foi lá e depositou na terra, imperceptivelmente, sem muito propósito, sem muito interesse. Querido, o céu tem memória. Tudo que você planta nessa igreja, tudo que você planta no reino, o céu não esquece. Você esquece, mas o céu não. O que Deus disse que vai acontecer na tua vida, vai acontecer. Pastor, eu tenho tanto tempo orando pelo meu marido que não é crente. Continua nessa fé. Se Deus te deu a visão, continua. Pastor, eu tenho tanto tempo orando por uma cura. Continua nessa fé. Se Deus te deu a visão, continua. Pastor, eu sonho com uma família. Eu estou tipo Fábio Júnior, já tentei umas 7 vezes. Continua nessa fé, tu vai conseguir. Pastor, montei uma empresa, montei a segunda, fali, os problemas aconteceram. Se Deus te deu a visão, continua, planta a terceira empresa, vai para frente. Aleluia. Não desista porque algumas coisas não deram errado na tua vida. Porque não aconteceu do jeito que a gente queria. Olha, irmão, e a gente tem um jeito muito diferente às vezes do jeito de Deus. Nós vivemos numa nação e numa sociedade do instantâneo. A gente quer orar de manhã, irmão, e à tarde receber a bênção. Porque quando a gente quer mandar uma mensagem, a gente pega o WhatsApp e manda na hora. Quando a gente quer mandar uma foto, pega o Instagram e manda na hora. Quando você quer um café, você chega lá na maquininha, ele é expresso. Não tem mais negócio de coar, moer. Não! Essa sociedade é do instantâneo, tudo é para ontem. E a gente pensa que Deus funciona assim, que a gente vai pedir, Ele vai nos dar ontem, porque a gente tem pressa. Deus tem um tempo determinado para tudo, porque o tempo de Deus não é Cronos, é Kairos. Engraçado quando a gente vê as pessoas dizendo aí: ah, eu botei Deus na parede. Gente, como você conseguiu? Alguém que mede os mares com a concha das mãos? Alguém que chama as estrelas, todas elas pelo nome, e elas se apresentam diante dele? Como você conseguiu colocar um ser desse numa parede? A gente tem essas viagens, irmão. Às vezes a gente ouve essas coisas meio absurdas. Eu estou decretando que Deus, decretando? Como isso? Então agora Deus vai ser o nosso moço de favores, em que eu digo e Ele faz, em que eu peço e Ele precisa executar no meu tempo. Irmão, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos um dia. Como dizer para Deus, em 30 dias você vai fazer alguma coisa? E se Ele multiplicar isso por 1000? Mas pastor, tem muito tempo que eu estou esperando a bênção. Querido, Deus pode pegar 10 anos de algo que não aconteceu na tua vida e nos próximos anos fazer com que um ano vire em 10.
Ah, pastor, eu me converti com 50 anos. Se eu me converto cedo, eu fazia muita coisa. Cada ano que passar na tua vida diante do reino de Deus, Ele vai fazer como se fossem 10 anos. Você vai viver uma experiência com Deus tão sobrenatural, que é como se você já tivesse vivido muito tempo com Ele. Esquece essas coisas que são humanas. Deus não tem as limitações humanas que eu e você temos. Ah, pastor, dia 12 está chegando, dia 12 passou aí, dia dos namorados. Quer dizer, eu passei outro dia dos namorados sem ninguém. O senhor acha isso certo? Eu não acho, não. Eu passei com minha namorada, passei com minha esposa. Mas Deus não te deu a visão que vai te dar um namorado santo, bonito, rico, já com a casa pronta para te pedir com o anel de esmeralda: você quer casar comigo? Não foi Deus que te deu essa visão? Então mantém na tua visão. Esquece o tempo, porque o tempo não é propriedade sua, de Deus. É Ele quem vai fazer. Eu me lembro uma vez, irmão, eu trabalhava, funcionário público, e a gente não tinha dinheiro para comprar carro. E a gente ficava de um lado para o outro, querendo um carro, querendo um carro. E um dia, irmão, eu estou num culto. Aí vocês cultos assim de reteté, vocês chamam como de fogo, né? E aí veio uma irmã rodando. Eu disse: valeu. A irmã chegou perto de mim e falou uma meia dúzia de língua estranha. Disse: meu Deus, não estou entendendo nada. Me acode. Daqui a pouco ela disse assim: Deus disse que é Ele que vai te dar um carro. Aleluia. Oi, irmão. A gente capitalista do jeito que nós ouve um negócio desse. Eu também já comecei a falar em língua, já entrei no clima, né? Aí, irmão, saí daquele culto e disse: agora eu creio que eu vou ter um carro. Irmão, fui para banco, fui para financiadora, fui para tudo quanto é lugar. Meu salário não era compatível, as portas fechadas. Mas Deus tinha dito que quem ia dar o carro era Ele. A gente tem uma mania, irmão, de querer ajudar Deus. Deus disse que ia dar o filho a Abraão. Aí Sara vai dar H para Abraão, para ele ter o filho, porque ela não tinha amado e Abraão. Essas coisas que a gente fica tentando fazer Deus. Olha, irmão, Deus não precisa da nossa criatividade. Se Ele disse que vai te dar alguma coisa, Ele tem planos perfeitos. Não te preocupa não, você vai receber. Esperei com paciência no Senhor. Paciência. Ah, mas eu agoniado do jeito que eu sou. Nasci de 6 meses. Que dor. Quero um carro, nada. Passou o Natal, passou o Ano Novo, eu disse: rapaz, nem para comprar um carro eu presto. Que a gente começa a dizer: ó vida, ó azar, né? Peguei janta e fui para Aracaju, de ônibus, lógico. Maior tristeza. Quando eu chego lá, está acontecendo o pré-Caju, que é um carnaval de Aracaju. É antes do carnaval da Bahia. Ô irmão, eu disse: nem para as férias eu presto. Ó, vim para o carnaval de Aracaju. Tá bom. No domingo eu vou para a igreja. E assim, crente no domingo, crente é todo de férias, ele está de terra, no domingo tem para a igreja, né? Crente é ótimo, né? Fui para a igreja. Aí cheguei lá, o pastor disse: ô, Bueno, você está por aqui? Eu disse: vai vir de férias. Ele disse: não, você prega hoje. Eu disse: não, eu não trouxe roupa para pregar, não. Deixa eu aqui. Eu estou aqui chateado, porque eu pedi um negócio a Deus. Deus não me deu. Aí ele fez: então fica. Tem um pastor aí de Brasília pregando. E disse: então. Aí conversamos, o pastor chegou. Aí chegou a hora da oferta. O pastor de Brasília me chamou, ele estava sentado assim no banco, chamou a mim e disse assim: Bueno, rapaz, tem um negócio aqui que eu quero te dizer. Eu disse: escondido. Ele disse: rapaz, Deus mandou dar meu carro a você. Ô irmão, você dar um carro ao seu pastor é diferente, né? A honra ao seu sacerdote é diferente. Você dá um carro a um amigo, a alguém da sua família, é diferente. Agora você dá um carro a uma pessoa que você nunca viu, um carro que você montou, que o homem é assim, né? Monta o som, bota a caixa, não sei das quantas. O homem é assim. Rapaz, Deus mandou dar meu carro a você. Aí ele tirou a chave do carro, aí ele chamou o Jânio também. E eu estou assim, ainda achando que aquilo é meio psicodélico, né? O pastor está brincando comigo com a minha reação. Porque esse pessoal de Brasília, agora esse negócio, você vê esses políticos aí, né? É uma brincadeira só. Aí ele está brincando de Brasília, está brincando com os meus sentimentos. Não, Bueno. Deus mandou dar meu carro a você.
E Deus disse que nem o CD do carro eu posso tirar. Eu disse, qual é o CD? Era aquele de André Valadão. Eu não tinha, claro, né? Eu disse, então tira não, que eu não tenho não. Mas eu estava sem acreditar. Ele pegou a chave, aquela chave é bonita. Para quem nunca teve um carro, irmão, qualquer chave de carro é bonita. Irmão, quando ele botou o carro na minha chave do carro na minha mão, sabe aquela lembrança de tudo que Deus tinha prometido, de todas as ofertas que eu tinha dado, aquela mulher, aquela velha rodopiando dizendo, Deus vai te dar um carro, meu irmão, foi um flash na minha cabeça. Não teve outro jeito a não ser eu cair duro no altar e começar a falar em línguas, né? Não tem outro jeito, um carro, mano. E aí, meu amigo, acho que Jane também caiu, você também caiu, e Jane também caiu, solidária, mulher solidária. Caiu na unção também, começou a falar em línguas. Irmão, pense, o culto acabou. Não teve mais culto. Começou a falar em língua, aí o cara começou a sair de lá chorando, entregar a moto no altar, botar dentro do nome, igreja grande. O nego começou a dar dinheiro, jogava dinheiro assim, ó. Irmão, eu levantei todo babado. Aquela coisa estranha. A gente entrou no carro, irmão, a gente estava com a família. A gente entrou no carro, uma Paraty vermelha, coisa mais linda do mundo, a cor do sangue. A gente ligou o ar, porque eu não sabia o que era ar, minha casa só tinha um ventilador ar. A gente ligou o ar. Irmão, o ar fazia assim, ó. Gente, sabe aquela sensação? Sabe Deus dentro do carro dizendo assim, lembra da visão que eu te dei? Aleluia. Que eu ia te dar um carro. Só para isso. Irmão, a gente veio de lá, eu não tinha habilitação, eu digo, eu quero que o guarda me pare. Que ele vai me perguntar de quem é o cara, eu vou dizer, deixa eu te contar a história. Eu ficava, irmão, com o policial federal assim, para, eu tô sem carteira, para. De Aracaju até aqui, ninguém me parou. Eu disse, não, eu vou pro shopping. Entrar no shopping desse aí. A mulher parou, ela, você pode abrir o vidro? Eu procurando, cadê o vidro? Não dá para abrir o vidro. Comigo que a gente paga. Quando eu abri o vidro, ela fez, é o carro do senhor? Eu disse, mas deixa eu lhe contar agora a história que eu só estava esperando essa pergunta. Deus. Ele é o patrocinador da sua visão. Aleluia! Aleluia! Santo Ele é o provedor da Glória a sua Deus. visão. Glória a Deus. Mas pastor, minha visão é tão psicodélica. Minha visão é tão grande. É porque você recebeu a visão de um Deus muito grande. Aleluia! A Deus! De um Deus muito poderoso. Aleluia! Pastor, eu tenho uma visão de toda a minha casa convertida, mas eu vejo uma do candomblé, uma espírita, o outro é cético, o outro. Mas a tua visão é que você em sua casa vai servir ao Senhor. Mantém! Pastor, eu tenho uma visão de um emprego tão enorme, de um trabalho social, de um trabalho filantrópico que alcança. Mas isso é tão intangível para mim. Mas a visão foi de Deus. Aleluia! Ele vai providenciar os meios. Aleluia! Porque se Deus já falou, Ele já começou a criar e a providenciar. Aleluia! Irmão, quando Ele disse, haja luz, a luz não levou 24 horas para aparecer. A luz não ficou um tempo nas trevas escondida, esperando um outro comando. Quando Ele disse, haja luz, a luz já começou a criar, minha irmã. No dia que Ele disse que você seria o que você não é ainda, mas vai ser, lá em cima no reino do Espírito, isso já começou a ser providenciado. Aleluia! O dia que o profeta ajoelha para orar da visão que ele teve, irmão, no dia em que ele começa a orar, Deus despacha no céu e manda um anjo. Vai levar a resposta para ele lá. Ah, mas existem pessoas, existem principados, existem espíritos, irmão. Quando Deus quer agir, quem pode pedir? Agindo Deus se impedirá você. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Deus vai mandar um anjo Miguel, vai lá, Miguel. Porque a resposta era para chegar no mesmo dia. E tem um demônio chato, achando que é alguma coisa. Eu trabalho numa repartição pública, irmão, temos a mesma função, eu e o pastor Vanderlei. E um
dia chegou um chefe. Ele disse assim, ele era maçom. Ele disse assim, eu soube que você é pastor, né? Eu sou, graças a Deus. Ó, vai ter que sair 2 pessoas daqui, um é você. Eu disse, por quê? Por quê? Eu sou o melhor funcionário daqui. Ele disse, não, mas eu escolhi você. Aí eu disse assim, você sabe quem é meu pai? Aí ele já, seu pai, quem é seu pai? Aí eu também, né? Ah, você não sabe. O problema é seu. Mas o cara ficou a manhã batida, procurando na internet, perguntando à pessoa, você sabe o sobrenome desse pastor? E eu passava, irmão, e dizia assim, meu pai está na área. Aí ele no pânico. Quando ele não aguentou mais, no final do expediente, ele disse assim, rapaz, quem é seu pai, bicho? E você sabe quem é meu pai? O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. O cara que me botou aqui foi meu pai. Você sabe quem pode me tirar daqui? Ele. Glória a Deus. Ele disse assim, estou pensando que era alguém. Olha, irmão, tem briga que não é mais sua. Lembra de Senaqueribe? Manda avisar ao rei que eu vou mandar fazer xixi neles. Foi isso mesmo. Vou fazer xixi neles e eu quero ver qual Deus que vai livrar eles, porque os outros deuses eu destruí todos, porque uma briga já não é mais sua, é briga de Deus. Sai de baixo. O cara não está brigando com você, ele está dizendo que o seu Deus não é ninguém. Aí, ó, então, amigo, se vira com ele. Te vira com ele. Quando Isaías pega a carta, diz assim, ô rei, para que você está chorando? Ele está dizendo aqui, eu quero ver qual é o Deus. A carta não é para você, a carta é para o seu Deus. Eu disse, meu Deus, não é ninguém não? Tá bom. Um mês depois, sai no Diário Oficial, fulano de tal é transferido do setor. Foi para um setor horrível. Irmão, quando eu pego a publicação, eu digo, oh meu Deus, tu és bom. Eu vou lá hoje, que eu não vou perder essa chance. Irmão, quando eu chego, está ele arrumando a gaveta. Disse, aí, velho, arrumando, fazendo a faxina. Porque crente tem pirracinha também, né? Não está em tom tratado, está um negócio sério. E nesse dia eu estava de calça jeans. E aí, velho, tá arrumando, né? Rapaz, ele olhou para mim, se ele pudesse matar, me matava. Ele fez, estou indo embora. Ele disse, eu não falei com você? Que o meu Deus me colocou aqui e ele podia me tirar? Só ele? Você disse que meu Deus não era ninguém. Agora, meu Deus manteve a minha aqui e tirou você daí. Glória a Deus. Não para na visão que Deus te deu. Irmão, Isaac no meio da montanha começou a ver. Se ele não terminar de subir, ele não vai ter a provisão. Não vai, porque a provisão está lá em cima. Nosso problema é que a gente está parando no meio da montanha para ficar discutindo, para ficar fazendo reflexões filosóficas, para ficar perdendo tempo com pessoas, irmão, que não tem a visão que você tem. Ele tem uma visagem, ele tem uma miragem, mas ele não tem a visão. E essas pessoas estão ali para nos atrapalhar, para nos atropelar, para nos impedir. E Deus está dizendo, avança. Sabe, Deus disse ao povo, marcha, e Moisés está ouvindo o povo, tem um mar, tem uma dificuldade, Deus está dizendo, Moisés, para de ficar ouvindo o povo, porque eu disse para marchar, marcha, Aleluia. marcha, porque o resto quem faz sou eu, não para no meio da montanha não, irmão, sobe até o final, porque lá em cima, a provisão, enquanto você sobe, está sendo levada nas mãos de Deus assim, ó, e quando você chegar lá em cima, concomitantemente, o cabrito, a ovelha do sacrifício vai estar ali pertinho. E você vai dizer agora. Ninguém sabe que a provisão está lá não. As pessoas que te atrapalham não sabem disso não. Mas você sabe, você tem que ter fé nisso. Avança. Porque Deus quer te dar, irmão, algo tão escandaloso, tão sobrenatural, que as pessoas que estão perto de você vão dizer assim, olha, eu não acredito muito nisso não, mas somente uma pessoa pode ter feito isso na tua vida, e essa pessoa foi Deus. Deus vai te dar aquilo que te prometeu. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Aleluia.
Feche seus olhos. Glória a Deus. Eu queria que você fizesse um flashback da sua vida. O que Deus te prometeu? O que Deus disse que ia acontecer na tua vida? Quais foram as coisas que você tem ansiado, esperado, orado, derramado lágrimas, mas que isso ainda não veio, e você tem dito: Deus me honra. Talvez até alguns tenham tirado sal da tua cara, tenham de menosprezado. Talvez até pessoas que você ama tenham dito assim: cadê o seu Deus? Cadê esse Deus do ouro e da prata? Cadê esse Deus poderoso? O que é que Deus disse que ia acontecer com a sua família, meu irmão? Com seus filhos? Seus filhos são como flechas polidas na mão do valente. E hoje você chora talvez por algumas coisas que você vê seu filho fazendo e diz: Deus, o que é que deu errado? E Deus está dizendo: se mantém, toma uma postura. Pastor, eu sou aqui fiel, tenho servido, e eu tenho uma doença, eu tenho uma enfermidade. O Senhor disse que o Senhor é o Deus da cura, e o Senhor cura tanta gente. Pastor, eu tenho sonhado com a minha família convertida, com pessoas que eu amo na casa de Deus, e cada vez mais elas estão distantes. Deus te deu uma visão do ministério, e você pegou essa visão e embrulhou, colocou no bolso. E Deus está dizendo: tira da gaveta esse sonho, tira da gaveta o que eu te dei, porque eu te dei e eu vou fazer cumprir. Bote a mão no seu coração hoje nessa noite. Nós estamos na metade do ano, falta uma outra metade. Se você continuar olhando para trás, você não vai enxergar o que está à frente. Se você continuar murmurando, você não vai ter o relatório positivo da terra que Deus entregou a você. Você precisa avançar. E nesses próximos 6 meses, Deus vai te dar sinais. Sinais da visão que Ele colocou no teu coração. Os próximos 6 meses serão meses onde você vai dizer: meu Deus, Tu és o único, porque eu não esperava. Eu nem estava mais acreditando, e agora? Eu tenho uma semente na minha mão para plantar. Ah, pastor, mas é tão pequeno o sinal que Deus me deu. Não importa o tamanho da nuvem, se é do tamanho da mão de um homem ou não, o que está por vir são chuvas torrenciais. Não importa se o que você está vendo é pequeno, aquilo é apenas um sinal do grande que Deus vai fazer. Bote a mão no seu coração. Meu Deus, nós estamos na Tua casa. Meu Deus, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso que nos dá visões, nos dá projetos, nos dá sonhos. Mas como o diabo fica irritado, como Satanás e as suas hostes não querem ver nós que somos a Tua imagem e semelhança prosperar nessa terra, temos uma família feliz, temos situações que glorifiquem o nome do Senhor. Como o diabo tem usado pessoas para atrapalhar a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Mas hoje, meu Deus, é uma noite profética. Hoje é uma noite onde a Tua palavra diz que aquilo que nós vemos, que aquilo que nós enxergarmos, o Senhor nos dará como herança a nós e a nossa descendência. Que aquilo que nós enxergarmos pelo Espírito, o Senhor vai providenciar. Oh, meu Deus, nos ajuda às vezes na nossa pequena fé, na nossa desconfiança. Nos perdoa porque em determinadas situações nós damos mais vazão àquilo que estamos vendo de ruim, aquilo que está acontecendo de negativo.
Nos perdoa pela murmuração que às vezes é tão grande, meu Deus. Hoje queremos sair daqui com a cabeça erguida. Meu Deus, hoje queremos sair daqui, sacudir a poeira do pé. Meu Deus, levantar do meio da montanha e dizer: Deus, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o fogo, e eu sei que o Senhor vai prover. E continuar a caminhada. Retira de nós, meu Deus, todo ceticismo, toda falta de fé, todo ostracismo, meu Deus. Nos faz diligentes. Quebra, Senhor, todo espírito de incredulidade da nossa vida. Tira, Senhor, de nós essa limitação humana, porque o sonho é tão grande, a visão que tivemos é tão grande, que achamos que não podemos conquistar. Tira de nós essa limitação humana, porque quem vai providenciar é o Senhor, que não tem limitação, que não tem dificuldade, que não sabe o que é problema. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Nos ajuda, meu Deus, porque os próximos 6 meses serão meses de sinais, serão meses de sementes, serão meses onde o Senhor colocará na mão dos teus filhos, meu Deus, coisas, pessoas, projetos. Isso vai desatar, isso vai virar uma chave dentro de nós, isso vai ativar uma fé. E aquilo que é sobrenatural, aquilo que não depende da ação humana, aquilo que não depende da força humana, vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na vida da nossa família. Amém, aleluia. Eu quero abençoar nessa noite cada um com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Meu Deus, a tua bênção que não acrescenta dores. Quanto sofrimento, meu Deus. Quantas lágrimas, quanto choro. Tua palavra diz que o Senhor do céu vê tudo. Quanta gente que ainda não conseguiu aquilo que tanto sonha. Isso tem sido uma tribulação, isso tem sido uma angústia, isso tem sido às vezes noites de sono perdida. Mas eu quero profetizar, meu Deus, que os teus príncipes e as tuas princesas vão dormir em paz, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, muito mais daquilo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia. Descansaremos, meu Deus, no esconderijo do Altíssimo, descansaremos à sombra do Onipotente, porque o diabo não vai nos tirar a boa semente, o diabo não vai nos tirar da caminhada da montanha, o diabo não vai embaçar a nossa visão. Declaramos, meu Deus, uma geração de Josué e Calebe, próspera, que conquista a terra prometida, e que tem a fé de que nada é mais importante, nada é maior do que a visão do Deus que dá e do Deus que provê, em nome de Jesus. Bote a mão no seu coração. O sinal vai ser pequeno, mas a chuva vai ser torrencial. Eu queria que você declarasse isso para Deus, dissesse isso para Deus hoje. Tem uma música que fala assim, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Diga para Deus isso. Abre as comportas dos céus. Diga o que você está vendo hoje.
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte a Ele e diga: a chuva vai cair em nome de Jesus. Aleluia.